Uma boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, nessa casa abençoada, para que nós possamos falar de Jesus e desse evangelho libertador, que nos cura, que nos fortalece, que nos torna cada vez mais abençoados, mais serenos e mais próximos do nosso Mestre querido. Hoje, então, o estudo, como foi dito, o título, O Mal é o Remédio. E nós vamos basear esse estudo no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem o título, né, das Bem-aventurados os aflitos. E esse estudo, ele é de Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, esse capítulo, onde Santo Agostinho fala que o mal, ele é o remédio, né? Ele trata aqui o mal e o remédio. Ele é baseado no Sermão do Monte, onde Jesus, ele fala sobre as bem-aventuranças. E ele traz aqui para a gente, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E então, nesse estudo, Santo Agostinho, ele traz várias perguntas para nós, não é? Para que nós possamos refletir. Ele começa da seguinte forma: vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa, pois, mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Então, vamos refletir esse trecho aqui de Santo Agostinho. Se a terra é um paraíso de delícias. Depende, não é? Depende muito da nossa forma de observar tudo o que nos acontece. Porque no próprio Evangelho foi Jesus que disse, não é? Vocês terão aflições na terra, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, quando ele também traz para a gente no capítulo 6, o Cristo Consolador, falando do jugo leve, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando Jesus, ele nos coloca que aqui nós teremos aflições, ele não nos enganou, ele deixou muito claro para nós. Nós teremos aqui dificuldades, mas com ele, o jugo, ele fica leve e suave. E por que aqui na terra nós temos aflições? Por que Santo Agostinho fala que aqui não é um paraíso de delícias? Porque nós temos uma herança. Essa herança é tudo aquilo que nós fazemos.
Porque Deus criou cada um de nós como simples e ignorantes. E nos deu aqui a oportunidade de caminhar e aprender com as nossas experiências. Joana de Ângeles, ela fala que cada experiência que nós temos são tesouros. E por que elas são tesouros? Porque através dessas experiências, nós aprendemos, através dos nossos atos, o que é bom, o que é ruim. Nós aprendemos a caminhar, o que nos faz bem, o que nos resgata, o que nos tranquiliza, nos harmoniza o nosso santuário íntimo, que é através da conformação com a lei de Deus. Então, quando nós vemos aqui que não é um paraíso de delícias, é porque cada um de nós, que somos filhos de Deus, nós temos aí um caminhar de várias reencarnações, onde nós já tivemos experiências felizes, onde nós colheremos pela lei do retorno bons frutos, e experiências que não foram felizes, onde nós colheremos aquilo que plantamos. Porém, diante da justiça divina e da misericórdia, como já foi falado agora há pouco, não é? Deus, ele tem, entre a justiça, ele tem a misericórdia. Então, ele é que vai estabelecer como será esse resgate, esse aprendizado, essa nova oportunidade de evolução. E não só em experiências anteriores, de reencarnações anteriores. Nós também colhemos o que nós plantamos nessa reencarnação. Então, nós vivemos um sucessivo plantar e colher, plantar e colher. É a lei do retorno. Mas tudo de acordo com a vontade de Deus, com a misericórdia de Deus e de acordo com a justiça dele, né? Que nos ama, que nos possibilita esse crescimento, esse caminhar, porque ele sabe que nós podemos. E foi Jesus que disse: vós sois deuses. Nós somos filhos de um Criador. Nós temos origem na divindade, que nós viemos de Deus e temos dentro de nós todos os germes das virtudes. E cabe a nós cultivar esses germes para que eles possam crescer, dar frutos, florescer e perfumar todos os lugares onde nós passarmos. E Santo Agostinho, então, ele nos traz ainda: vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores, quanto mais suas vossas dores sejam agudas e profundas, olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter querido experimentar. Ó homens, não reconheceis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as vossas chagas do vosso corpo e coroado vossos dias de beatitude e de alegria? O que ele está falando aqui para nós? Santo Agostinho, ele está dizendo que o mal é o remédio. Como que nós vamos desenvolver a paciência se nós simplesmente, né, Jesus chegasse e falasse: olha, vou te dar a paciência? Seria justo? Deus nos criou simples e ignorantes porque ele sabe que nós podemos
conquistar, cultivar todas as virtudes do reino dos céus dentro do nosso santuário íntimo, que é o nosso coração, que é a nossa alma. Então, por isso, ele confia em nós, ele sabe que nós podemos. E se nós temos aí, então, que desenvolver a paciência, o que vai acontecer? Dificuldades que vão nos tirar a paciência, para que, através da resignação, através da esperança, através da fé, através da confiança, da coragem, nós consigamos cultivar, desenvolver a cada vez mais a paciência dentro de nós. E assim, com todas as outras virtudes, a humildade, o que vai acontecer conosco? Humilhações, não é? Momentos em que as pessoas vão chegar, olha, você é isso, você fez aquilo, aconteceu aquilo outro. E muitas vezes isso nos acontece dentro da nossa família, dentro do nosso lar. E por que será isso? Não é? Lá fora acontece, mas especialmente dentro do nosso lar. Porque o lar é o cadinho onde Deus preparou cuidadosamente, onde que ali tivesse todas as necessidades que nós precisamos desenvolver. E muitas vezes são companheiros de outros tempos que estão ali conosco para trabalhar, para evoluir juntos. E Santo Agostinho coloca, não é, nos falando, então, que nós vamos acreditar no poder do nosso mestre, que é Jesus, somente quando ele tiver curado as nossas chagas e que tiver coroado os nossos dias de beatitude e de alegria. Aí nós nos recordamos de Tomé, não é? Que foi lá, colocou dedos nas feridas de Jesus, e aonde Jesus fala, feliz aqueles que acreditaram sem ver. Então, mais uma vez, Santo Agostinho aqui nos convida à fé, à esperança, que o mal, ele é o remédio. O que nós hoje achamos que é um filho problemático, que é um filho que eu não desejaria tê-lo, que é um marido que me atormenta, que me maltrata, que é uma mãe, um pai cheio de problemas, igual nós, agora há pouco, nós falamos a respeito disso, não é? Uma família toda complicada, às vezes um patrão que ele é muito rígido, e nós achamos assim, nossa, por que Deus fez isso comigo? Por que eu sou um para-raio onde tudo de mal me acontece? E aí nós observamos o que Santo Agostinho nos ensinou. O mal é o remédio. E como que nós vamos encarar esse mal como sendo o remédio? Através da fé, da esperança, da confiança em Deus e no acolhimento. Acolher a vontade de Deus. Não é Deus que fez essas dificuldades para mim. Não é Deus que colocou aquelas pessoas lá na África passando fome. Não é Deus que colocou aquele mendigo, aquele morador de rua, aquela pessoa na rua que sofre, que está ali passando fome, frio. Não é Deus que fez isso. Deus, foi Jesus que nos ensinou. Ele é a bondade. No entanto, Jesus, ele não aceitou que chamasse ele de bom. Naquela passagem, onde o jovem chega para ele e diz, bom mestre,
Como que eu faço para chegar no reino dos céus? Jesus diz: só Deus é bom. Só Deus é bom. Então, se Deus, Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericórdia, Ele é o amor, Ele é a causa primeira que tudo criou, a inteligência suprema, Ele faria mal a algum dos seus filhos? Não. Tudo que nós vivemos, a nossa realidade, fomos nós mesmos que plantamos com os nossos próprios atos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E nós estamos aqui, nesse educandário que é a Terra, nessa escola hospital, onde todos nós estamos no mesmo barco, aprendendo, caindo, levantando. E nós nos recordamos agora de Paulo. Paulo, quando ele estava em Damasco, né, às portas de Damasco, onde ele encontra Jesus. E Jesus chega para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai e ali fica atordoado, não é? Com aquela luz que chegou até ele e começa a observar. E aí ele vai e pergunta: quem sois, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus. Então Saulo, ele ainda era Saulo, ele fica ali maravilhado e começa a passar um filme pela cabeça dele. Ele perseguia os cristãos, ele perseguia Jesus, não é? Ele perseguia e ele começa a ver tudo aquilo que ele fez, os assassinatos, todas as atrocidades. E ele observa aquele amor tão imenso que está ali, aquela voz suave, aqueles olhos amorosos. E aí Jesus, naquele momento, ele fala com Saulo: levanta-te, Saulo, e vai até Damasco, e lá te será dito o que você deve fazer. Então o que Jesus disse para ele? Olha, fica aí, com culpa, remorso, tristeza, voltando ao que foi, o que passou. Olha, sacode a poeira. O que você fez, você fez. Mas tenha calma. Levanta, aproveita o tempo. O tempo é uma dádiva de Deus. É crédito que nós temos aqui. E nós não devemos perder tempo em lamentações, lamúrias. O que nós temos que fazer, Deus não quer a culpa. Ele não quer a culpa. No entanto, Jesus, ele não julgou nenhum de nós. E ele não julga. Ele vê em cada um de nós a centelha divina, o amor, as virtudes que Deus plantou em nós, a divindade que cada um de nós temos. Por mais que o ser, que o espírito ou o encarnado, reencarnado, ele possa fazer o mal, por mais que optemos por fazer renitentemente o mal, isso não nos tira a divindade que é própria de cada um dos filhos de Deus. Porque a centelha divina está dentro de cada um. E foi Jesus quem disse: nenhuma ovelha das que o Pai me confiou se perderá. Então, o bem é a nossa fatalidade, é a nossa direção, é o porto amor, é a nossa direção. Portanto, é o que Santo Agostinho nos diz.
ele ainda fala: não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura? Não é? Mais uma vez ele chamando a nossa atenção. E nessa passagem aqui, né, quando ele fala restituir o brilho e a brancura, nós nos recordamos aqui, não é, de um exemplo, um caso que aconteceu com Chico Xavier. O Chico tinha um cachorrinho, que ele gostava muito desse cachorrinho, e o cachorrinho era doente e já estava assim com uma doença avançada, e ao final ele uivava muito de dor. E o Chico trabalhava, né, nas reuniões, atendendo com todo o amor a todos que chegavam a ele. Quando ele chegava à noite, às vezes de madrugada, ele ainda ia cuidar do cachorrinho. E ele tinha muito amor com esse cachorrinho. Então uma vizinha, vendo aquilo ali, pensou assim: ele já tem trabalho demais, já está cheio de coisa demais, ainda chega aqui, ainda tem que cuidar de cachorro. Vou dar um jeito nisso, esse cachorrinho também está sofrendo demais. Foi lá e deu veneno para o cachorrinho morreu. Quando o Chico ficou sabendo disso, ele ficou muito triste, mas muito triste mesmo. E aí ele guardou mágoa no coração dele. Então, num dia, Emmanuel, vendo o Chico, falou assim: Chico, peraí, o que é essa mancha aí que está no seu coração? Não, essa mancha aí vai atrapalhar o trabalho. Com essa mancha aí não tem como a gente trabalhar, não. Você vai ter que melhorar isso aí. Aí ele falou assim: foi o negócio do cachorrinho, eu fiquei muito chateado, foi isso que me aconteceu. Eu falei assim: olha, Chico, isso daí é mágoa. E o que eu posso fazer, Emmanuel? Eu vou consultar Jesus, porque ele é o médico das almas. Então, ele foi lá, consultou Jesus e falou assim: olha, Chico, o remédio é você chegar lá nessa pessoa, nessa vizinha, e falar com ela, perguntar a ela o que ela mais deseja em sua vida. Qual que seria, assim, o grande sonho da vida dela? E ela vai te falar. E você vai comprar, vai fazer o que ela pedir. Aí Chico foi lá, né, com aquela tristeza toda, perguntou para ela qual que era o sonho dela. Né? Não contou nada para ela, só perguntou. Ela falou assim: Chico, meu grande sonho era uma máquina, né, de costura, uma máquina, na época muito caro, muito caro. Aí o que ele fez? Não, então tá. Aí anotou direitinho, foi lá, e o Emmanuel falou com ele: agora você vai ter que ir lá e comprar essa máquina, mandar entregar para ela. Mas é muito cara, como que eu vou fazer? É o único jeito. É esse que é o remédio. Quem passou a receita foi Jesus. Aí o Chico teve que ir lá comprar a máquina, pagou parcelado em muitas vezes para conseguir pagar essa máquina. Só que quando essa máquina chegou às mãos dessa vizinha, a felicidade dela foi tão grande, a alegria dela, a gratidão foi tão imensa, que um raio de gratidão e alegria saiu dela e foi ao coração do Chico. E aquela mancha escura se foi. Então, meus irmãos, é aí que nós observamos o quanto as lições de Jesus, elas são difíceis às vezes da gente cumprir. Não é fácil. Foi ele mesmo que ensinou.
Ele disse: tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa brancura é a brancura com que Deus nos criou, simples e ignorantes, mas com a alma na brancura e no brilho, no qual nós agora estamos aqui nesse hospital escola, trabalhando para que nós possamos restituir a nossa alma, a brancura e o brilho que Deus nos concedeu através das dificuldades, através desse remédio amargo, mas é o remédio que cura. E foi aonde que ele dá um exemplo aqui muito bonito de Jesus. Santo Agostinho fala assim: imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegando ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sob o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Então, quando nós observamos isso, nós nos lembramos de Jesus. O quanto Jesus nos ensinou. Por isso ele é a nossa referência. Ele é o nosso modelo. Ele é quem nós nos baseamos. Jesus veio das alturas, das gloriosas regiões altíssimas, crísticas, para reencarnar, na verdade, né? Encarnar na Terra, para nos ensinar. Ele poderia ter se recusado? Ele poderia. Só que ele mesmo disse que ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, bem antes de nós sabermos. E por isso que ele veio, reduziu o seu brilho e passou desapercebidamente por muitos de nós, sem que observássemos que ele era o Cristo, enviado de Deus para nos ensinar, que ele era um espírito puro, iluminado, um Cristo, consciência crística. Então, nós vemos aí o quanto que ele nos ama, quanto ensinamento de humildade, a verdade. Ele nos disse ainda: não vos chamo de servos, mas já vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, e eu vos tenho dito tudo o que ouvi de meu Pai. E o que ele ouviu do Pai? O Evangelho, a moral crística, as leis divinas que ele veio nos ensinar. Faça para o outro aquilo que você quer que seja feito para você mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isto é o norte que nos guia em todos os momentos. Em qualquer momento em que nós sentirmos dúvida, nós podemos pensar: eu gostaria que alguém fizesse isso que eu quero fazer comigo? Então aí nós encontraremos a resposta. E Santo Agostinho, ele continua e nos fala dessa forma: no estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolheste vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportar
Por que reclama nessa hora? Então ele está falando para a gente que quando nós reencarnamos, nós participamos do plano reencarnatório. Quando nós temos condições. Se é um espírito que não tem condições ainda de decidir por si próprio, são os bons espíritos que fazem essas decisões e que traçam esse plano reencarnatório aos olhos de Jesus, de acordo com a vontade de Jesus e de Deus. Então ele pergunta, se nós que tivemos condições de trabalhar, né, nessa elaboração desse plano reencarnatório, por que agora nós estamos reclamando de ter uma mãe difícil, de ter um pai complicado, de ter um filho que às vezes nós achamos que é um filho problema? Por que nós reclamamos? Ah, porque eu nasci pobre, eu tenho que ter toda dificuldade para conseguir o sustento meu e da minha família? E quem nasceu na abundância? Quem nasceu na abundância, quantas dificuldades essa pessoa passa? Que provação tão grande ela passa? Então, ele nos mostra que nós devemos agradecer, glorificar a Deus. Porque se agora nós estamos aqui passando por uma dificuldade, no futuro, quando nós retornarmos, nós saberemos o motivo dessa dificuldade que nós passamos. E ele ainda fala, que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível, é a fé, é o olhar para o céu. Então a fé, meus irmãos, ela é o porto seguro, é o sustentáculo que nos mantém de pé, é a força que nos move a cada momento. Porque se nós consideramos que nós somos criaturas de um Criador, se nós consideramos que Deus é um Pai e que Ele cuida de mim, que Ele cuida de cada um de nós, então aí sim, nós nos submeteremos à vontade. Se essa dificuldade existe, está tudo certo. Tudo está certo. Deus não erra. Eu preciso disso. E nós vamos ver, trouxe um exemplo aqui, está no livro Céu e Inferno, o céu e o inferno, onde Kardec traz para a gente a história da senhora Emma, da senhorita Emma. Ela foi uma jovem morta em consequência de um acidente causado pelo fogo e depois de cruéis sofrimentos em decorrência dessas queimaduras que ela sofreu. Então, no dia 31 de julho de 1863, Kardec, juntamente com outros irmãos, né, da Sociedade Espírita de Paris, eles pensaram em fazer a evocação da senhorita Emma, porque tinham, né, notícia de todo o sofrimento que essa moça passou após ter sofrido as queimaduras, né, por todo o corpo pelo fogo e depois passar por todas aquelas dores, infecções, febres. Então, eles queriam saber como que ela estaria depois de ter passado por tudo isso. E ela espontaneamente se manifestou e veio contar para eles. O fogo da terra salvou-me do fogo do inferno. Assim, ela manifestou e disse ainda
Quem, nas longas noites de insônia, de febre dolorosa, se inclinava sobre o meu leito de Marte? Quem refrescava meus lábios áridos? Éreis vós, meu anjo guardião, cuja brancura da auréola me cercava. Éreis vós também, caros espíritos, que vinheis murmurar aos meus ouvidos palavras de esperança e amor. Olha que maravilha. Nós não estamos sozinhos. Deus confiou a cada um de nós a um ser iluminado, que é conhecido, né, como anjo guardião, como guia, como anjo da guarda. E eles, assim como vários outros, né, espíritos da espiritualidade amiga, que nos auxiliam, que vêm ao nosso encontro nos momentos difíceis, secar as nossas lágrimas, nos intuir, nos fortalecendo, nos dando boas palavras que vão nos incentivar a passar por aquela dificuldade com coragem e com alegria, com o coração cheio de esperança. E ela fala assim: bendigo o ardor, bendigo o sofrimento, bendigo a prova que era uma expiação. Hoje ela teve consciência, não é? Após retornar ao plano espiritual, ela teve essa consciência que era uma expiação, que não foi uma ação de Deus, não é? Foi uma necessidade que ela tinha. E ela continua: semelhante a esses fios brancos do outono, flutuo, arrastada nas correntes luminosas. Não são mais as estrelas de diamante que brilham na minha fronte, mas as estrelas de ouro do bom Deus. Olha que maravilha, que felicidade. E Kardec, eles resolveram novamente evocar, não é, a senhorita Emma, numa outra oportunidade. Em 30 de julho de 1863, ela se manifestou em Havre e ela falou: aqueles que sofrem na terra serão recompensados na outra vida. Deus é cheio de justiça e de misericórdia para com aqueles que sofrem nesse mundo. Concede uma felicidade tão pura, uma felicidade tão perfeita, que não se deveria temer nem o sofrimento nem a morte. Se fora possível, as pobres criaturas sondar os misteriosos desígnios do nosso Criador. Mas a terra é um lugar de provas frequentemente bem grandes, frequentemente semeada de dores bem pungentes. Sede resignados em tudo, se fordes por elas alcançado. A tudo inclinai-vos diante da bondade suprema de Deus, que é todo-poderoso. Se vos der um fardo pesado a suportar, se vos chama a Ele, pois, de grandes sofrimentos, vereis na outra vida, a vida feliz, quão pouca coisa eram essas dores e essas penas da terra quando julgardes a recompensa que Deus vos reserva. Se nenhum lamento, nenhum murmúrio entrar em vosso coração. Bem, se nenhum lamento, Deus, bem jovem, deixei a terra. Deus quis me perdoar e me dar a vida daqueles que respeitam as suas vontades. Adorai sempre a Deus, amai-o
de todo o vosso coração. Sobretudo, rogai a Ele firmemente. Aí está o vosso sustentáculo nesse mundo, a vossa esperança, a vossa salvação. Então, através desse depoimento da senhorita Emma, nós observamos que a fé, a esperança, ela é o sustentáculo, a prece, a oração. E que nós possamos nos recordar, então, desse ensinamento. Quando estivermos aí passando uma dificuldade, reza. Pede a Deus, Senhor, me fortaleça. Me fortaleça nessa dificuldade, me ajude, me dá força para suportar, para passar com resignação. Porque eu sei que tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. E eu confio em vós. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas e que o Senhor me ama. E que esse é o melhor remédio para mim. Então, meus irmãos, o mal, mais uma vez, é o remédio. Porque nós ainda, com os olhos do egoísmo, da vaidade, né, do orgulho, da imperfeição que ainda existe em nós, mas que faz parte de nós e que nós devemos acolher com todo carinho, porque é o que nós somos. E é isso que Jesus nos convida, não é? É para isso, para que nós possamos nos voltar para dentro de nós mesmos, nos conhecer, nos acolher, nos aceitar e trabalhar no progresso, no auto-progresso, na auto-renovação. É como Jesus disse: Saulo, Saulo, levanta-te. Vamos então levantar-nos. Vamos nos lembrar disto. E para finalizar, eu gostaria de apenas ler para vocês uma parte da introdução, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, uma pequena parte, onde o Espírito de verdade nos convoca à nossa responsabilidade de filhos do Altíssimo Pai, de criaturas que têm origem divina e que têm o poder das virtudes dentro de si, que fortalece e nos auxilia em tudo, em nossa evolução. Então, o Espírito de verdade, ele diz, não é? As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombeta, ao coro dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que as vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unem num hino sagrado e se estendam e vibrem de uma extremidade do universo à outra. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, no fundo do vosso coração, em fazendo a vontade do Pai, que estás no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, Espírito de verdade. Então, que nós possamos ficar com esse ensinamento do Espírito de verdade e com o Evangelho de Jesus dentro do nosso coração, das nossas mentes, que nós possamos, em nome dele, conseguir praticar esses ensinamentos em todos os momentos e instantes das nossas vidas. Nós agradecemos mais uma vez e entregamos então, devolvemos a palavra à cerimonialista. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe.